Sejam bem-vindos ao programa Palavra Viva. Hoje nós estamos com a presença da Eneida, fundadora da Comunidades Unidos em Cristo, juntamente com o Luiz, e vamos conversar sobre temperamento. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E estou aqui para responder aquilo que tiver ao meu alcance sobre o tema que é muito interessante, na minha opinião. Qual seria então a importância de nós entendermos o nosso temperamento? Eu acredito que conhecendo o próprio temperamento está ligado à questão do autoconhecimento. E o autoconhecimento é necessário, importante, fundamental para que a pessoa possa se definir. Eu costumo dizer assim, se eu não me definir, alguém vai me definir. E esse alguém que me define pode ir pelas qualidades ou as debilidades da característica do meu temperamento, que muitas vezes é confundido com comportamento. O temperamento é genético e fundamental, na minha opinião, e pela minha experiência, assim, acho que até de vida, de profissão, que para a maturidade e a formação humana. E quais seriam os tipos dos temperamentos? A ciência da psicologia determina 4 tipos de temperamento. 2 extrovertidos, temperamento colérico e o temperamento sanguíneo, e 2 tipos introvertidos, temperamento fleumático e temperamento melancólico. Como que eu poderia definir? O temperamento sanguíneo são pessoas bem racionais, né? Elas são do sim, sim, não, não. Então, se você tem em casa alguém que tem esse temperamento, ou se você é desse temperamento, são pessoas que são focadas. Isso é livro, aquilo é branco, isso é preto. Racionais. O temperamento sanguíneo são pessoas bem falantes, bem comunicativas, via de regra muito carismáticas, não que os outros não sejam, mas são pessoas que falam com a boca, com gestos, né, os sanguíneos. O temperamento melancólico são pessoas mais introvertidas no sentido de mais emotivas. Então eu vou brincar, geralmente o melancólico é aquele vinda, mas isso não vai dar certo. Tem uma tendência mais a serem pessimistas do que otimistas. E o temperamento fleumático são pessoas também introvertidas, muito calmas por natureza, muito analíticas. Mais observam para depois se colocar, diferente daqueles mais extrovertidos, primeiro falam, se colocam para depois às vezes analisar. Por exemplo, o meu temperamento ele é melancólico e eu sou uma pessoa introvertida. Existe um temperamento melhor do que o outro? Não existe. Então, quando alguém fala o temperamento de fulano é melhor do que de ciclano, muitas vezes na mesma família, se alguém está me ouvindo, tem do mesmo pai, da mesma mãe, 2, 3, 4 filhos. Então, às vezes tem aquilo que se fala, temperamento forte, temperamento melhor ou pior. Não existe, temperamento não é doença, temperamento não existe melhor ou pior. O que existe, sim, em cada temperamento, a qualidade de cada característica do temperamento ou a debilidade. E eu não falei uma coisa que eu acredito que é importante. Como é genético, herdamos do pai ou da mãe, ou da família paterna ou família materna. Então é muito comum pessoas terem características de 2 temperamentos diferentes. E não quer dizer que tem 2 temperamentos, tem um temperamento com características, por exemplo, do melancólico ao mesmo tempo do sanguíneo. Porque o melancólico é uma característica da mãe, que é uma pessoa introvertida, bem sensível, muito afetiva, bem, né, do pensar. E vamos supor que o pai é o temperamento sanguíneo, que acho que eu comentei, né? Então, bem falante, se comunica fácil com todo mundo. E às vezes tem um filho que tem características do melancólico e do sanguíneo. O que pode confundir alguém com um transtorno bipolar, por exemplo. Então, um transtorno bipolar é uma outra coisa. É alguém que tem um transtorno, que precisa de uma ajuda terapêutica, de uma ajuda de um remédio. Mas alguém que às vezes tem um movimento do sanguíneo e às vezes tem um jeito do melancólico, o que essa pessoa precisa fazer dentro da linha de autoconhecimento, ela alinhar esse lado extrovertido e esse lado ao mesmo tempo sensível
que seria do melancólico introvertido. Então, não existe melhor nem pior. Como eu comecei a tua pergunta, como eu respondi, o autoconhecimento vai ajudar a pessoa a identificar aquilo que no próprio temperamento não é bom. Se eu usar um texto bíblico, eu vou falar é o joio, e naquilo que no próprio temperamento é o muito bom, para exaltar as características, as qualidades do temperamento. Por exemplo, dentro do meu temperamento que é melancólico, eu não gosto do meu temperamento melancólico, pode mudar? Não. Eu não sei por que você não gosta do seu temperamento que é melancólico. Mas, talvez não você, mas você abre uma pergunta para algumas pessoas que confundem temperamento melancólico com melancolia ou depressão. Uma pessoa com temperamento melancólico, ela não quer dizer que ela é melancólica, ou que ela tenha melancolia ou depressão. Porque eu conheço muitas pessoas com temperamento melancólico que são sensíveis. Sensíveis por esse jeito melancólico, no sentido de uma pessoa muito afetiva, atenciosa, sensível. Então você me perguntou se pode mudar. Isso. Não muda. Então, se falar que alguém está rezando para mudar o temperamento do marido, do pai, do filho, não vai mudar. Não que Deus não possa. Mas não teria sentido mudar aquilo que é uma característica da pessoa e é bom. Agora, o que precisa mudar são as debilidades daquele temperamento. Se é que é debilidade para um e às vezes é qualidade para outro, não é isso? Então, dentro do meu temperamento melancólico, então, a importância desse autoconhecimento, de eu entender, né, quais são as debilidades e quais são as qualidades, para que eu possa trabalhar e viver bem comigo mesmo e com o outro. Isso. Eu costumo falar assim, que acho que é fácil entender. Vou pegar o temperamento melancólico. Se você é uma pessoa muito sensível, é uma qualidade ou uma debilidade? Deve ser uma qualidade. Mas toda a qualidade no exagero é como 1 quilo de açúcar na laranjada ou 1 quilo de sal na feijoada. Ela se torna uma debilidade. Então alguém é muito sensível, tão sensível, que tudo afeta demais, que tudo deixa triste demais, que tudo faz aquela pessoa sentir menos que rejeitada. Aquilo que seria a qualidade que não foi bem trabalhada por outras situações, de repente a pessoa não está com uma boa estima, né, uma autoestima, aí ela vai ver de uma maneira diferente. Eu pego o temperamento fleumático, são pessoas muito calmas, por natureza. A calma é uma qualidade, não é uma virtude? A calma, a paciência. Mas aquela pessoa que é tão calma, tão paciente, que fica à margem, não se coloca, porque não tem uma atitude, aí já é outra coisa. O temperamento colérico são pessoas que vão pela justiça. É uma qualidade. Mas ser justiceiro é outra coisa. Não é isso? O sanguíneo tem uma qualidade, como eu falei, carismática. Eles falam, eles se colocam. Mas se ele não tiver um controle, ele se confunde, né? Ele se confunde com outras. As pessoas o chamam e eles vão se envolvendo emocionalmente com várias coisas e depois acaba trazendo consequências, né, em algumas situações. Certo. Pensando na palavra, tem algum texto que dê para identificar a questão do temperamento na Bíblia? Tem. Eu vou sugerir o Salmo 138, versículo 13 e 14. Você quer ler? Posso ler. 13 e 14? 13, 14 e 15. Foste vós que plasmastes as entranhas do meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo a minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Isso. Palavras do Senhor. Glória ao Senhor. Eu peguei esse texto, né? Eu tenho este texto como um dos textos que entende muito a questão do temperamento. O temperamento é genético. Então, subentende que nascemos com um temperamento determinado. Então, a ciência vai explicar que o temperamento é determinado como a cor de olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. Eu posso até mudar a cor do cabelo se eu usar uma tintura.
A cor do ouro, se eu colocar uma lente, ficar mais moreninha se eu pegar um sol. Mas essas características são genéticas. E o temperamento, ele é genético na questão que a gente pode falar traços psicológicos, né? Que vão colaborar com a questão da própria personalidade, de se colocar de um jeito ou de se colocar de outro jeito. Eu vou associar o temperamento com personagens bíblicos, independente da religião, né, mas de quem estiver nos ouvindo. Provavelmente, São Paulo tinha um temperamento colérico, um homem determinado. Se no momento da vida dele ele foi um cruel perseguidor de cristão, quando ele muda, mas ele mudou os valores, o entendimento, ele passa com aquela mesma característica daquele temperamento determinado ser um defensor do cristianismo. São Pedro, por exemplo, eu o entendo ou percebo como um temperamento sanguíneo. Temperamento sanguíneo são pessoas que vão pela emoção. Né? São Pedro se apaixona por Jesus Cristo, né? Aquela amizade que o levou assim, a seguir Jesus, largar peixe, pescar homens. Mas as emoções ainda, elas bombavam em São Pedro. Ele afunda na água, ele corta a orelha de um soldado. E se ele é um homem emocional, eu vejo que Jesus falou com ele na linguagem das emoções. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Então, naquela linguagem, São Pedro não ia mudar a característica dele, aquele homem do povo. Mas ele teria que ter domínio, controle do temperamento. Temperamento fleumático. Para mim é fácil associar com Abraão, um homem calmo. Demorou 100 anos para ser pai. E com 112 ele sobe uma montanha, porque Deus só para você sobe e vai sacrificar seu filho. Um colérico vai falar, eu não faria. O sanguíneo ia se desesperar. Aquele homem fleumático analisou e não entendeu, mas ele obedeceu. E Moisés, por exemplo, eu vou comparar, né, vou associar com o temperamento melancólico. Veja, um melancólico que dentro da característica da qualidade era foi um homem escolhido por Deus para tirar um povo do deserto. Embora quando Deus o chama na sarça ardente, ele fica quase que próximo ao que eu falei, vindo o azar, né? Porque ele fala, manda meu irmão, ele fica bravo, mas dá para ele, Então, se eu pego os 4 personagens que eu citei, você me perguntou, existe um temperamento melhor? E eu te respondo, Pedro, Paulo, Moisés e Abraão. Existe alguém que possa falar que foi melhor um que o outro? Não. E assim as mulheres também, já que falei dos homens, eu falo das mulheres. Judite, para quem conhece a história dela, provavelmente tem um temperamento colérico, determinada. Tanto é que tem aquele atitude de ir lá e se determinar a lutar pelo povo, a agir em favor do povo. Um temperamento sanguíneo eu vejo como a rainha Esther, bonita, se coloca, mas com controle, com equilíbrio. Um temperamento fleumático eu vou associar com Ruth, né? Ficou viúva, mas ficou ali perseverante, calma, tranquila, não quer dizer que ela não sofreu, que ela estava à margem das situações, ela sabia que era um momento difícil que ela passou na vida dela. Qual falta do temperamento melancólico, né? Eu comparo na Bíblia com Susana. Susana foi injustiçada, foi caluniada, mas ela chorou para quem ela devia chorar, para Deus. Não ficou se lamentando, ela foi chorar para Deus. E se alguém não conhece a história dessas mulheres, né? Estão na Bíblia ali, as histórias, e são fantásticas para a gente poder entender o que é um temperamento maduro, controlado pelo Espírito e direcionado para o bem. O oposto disso, desses exemplos que eu dei, a gente vai ver temperamentos que continuam sendo temperamento, mas na debilidade. Quantas riquezas, né, podemos ver hoje com a Eneida, fundadora da Comunidade Unidos em Cristo. Queria que ela também colocasse aqui onde fica a comunidade, né, para que vocês também possam estar vindo conhecer um pouquinho mais do trabalho da comunidade. A comunidade fica na rua Doutor Gabriel Pisa, número 588, Santana, perto do metrô.
Lá nós temos grupo de apoio para quem tem problema de droga e álcool familiares, o grupo Restaura-me, que é um trabalho de autoconhecimento, onde nós falamos desses textos, né, não só o temperamento, mas outros temas interessantes na linha de autoconhecimento. Na sexta também grupo de jovens, de criança, então fica o convite, vai ser um prazer te receber e você também. Com certeza. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Até a próxima!